O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Irmãos, nós estamos terminando nesse domingo uma série de mensagens que para mim foi muito especial. Se você foi abençoado com essa série de mensagens até aqui, eu queria que você levantasse sua mão. Eu fui extremamente abençoado com essa série de mensagens. Nós iniciamos a série de mensagens falando sobre o ensino. Nós estamos falando sobre eclésia, os pilares antigos para a igreja contemporânea. E o primeiro pilar que nós precisamos ter como igreja é a seriedade em relação à palavra. Nós precisamos ter como centralidade de nosso culto e de nossa vida a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. E nós fomos profundamente ministrados através da mensagem do nosso pastor Oséias, e foi tremendo. Acerca disso, eu gostaria de dar um aviso para vocês. Se você sonha, escuta bem isso aqui, se você sonha um dia conhecer um pouco mais do Evangelho, você está inconformado com o que você já sabe, você quer saber um pouco mais das Escrituras, a palavra nos diz o seguinte, que errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A igreja não pode ficar apenas na dimensão do poder e não pode ficar apenas na dimensão da palavra. Mas se você precisa aprofundar um pouco mais na dimensão da palavra, eu queria que você estivesse em oração, porque nós já estamos organizando um curso que vai ser maravilhoso. Esse curso vai funcionar uma vez por semana, de 7 às 10 da noite, com professores convidados. Nós já temos alguns professores que aceitaram o convite, entre eles nós temos doutores que vão ensinar para nós. E esse vai ser um curso modular. Então, por exemplo, você pode se interessar pela disciplina, por exemplo, de História da Igreja. E talvez você não queira fazer uma outra disciplina como escatologia, que é uma coisa mais complicada, mais densa. Então, você pode selecionar. Se você desejar fazer o curso por completo, todo o curso de teologia prática, então você poderá estudar durante 2 anos e meio aproximadamente e ter um certificado de curso livre de teologia. Nós estamos sonhando com isso. Eu queria que você orasse por isso, porque é um projeto que nós temos já para o 2º semestre. Nós, na segunda mensagem, falamos sobre serviço, e nós precisamos ser uma igreja que serve ao Senhor. Então, eu queria convidar você que ainda não está envolvido em alguma área de serviço, que você busque a nossa equipe, que participe. Uma terceira mensagem que nós trouxemos ao coração da igreja foi sobre a evangelização. Então, todos nós ou somos missionários ou somos impostores. Não tem como você não ser um missionário se você é cristão. Deus te chama para você ser sal na terra, luz do mundo, referência da existência, referência de nossa geração. Então sua família precisa olhar para você e enxergar Cristo. O seu trabalho precisa ser convertido ao Senhor através do seu exemplo. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim, pregue, se preciso for, use palavras. É aquela frase que a gente conhece muito bem. Eu acho que essa frase é muito verdadeira. Eu só não sei se você sabe que essa frase é creditada a São Francisco. E São Francisco, de fato, ele vivia radicalmente o Evangelho, de forma que a sua vida convencia muitas gente. Mas ele não parava de falar do Evangelho. Ele não silenciava diante de uma oportunidade de pregar a palavra. Então, nós estamos falando sobre 3 pilares até aqui. Primeiro, o ensino. O segundo, serviço. O terceiro, a proclamação do Evangelho, a evangelização. E nós queremos terminar o último. Nossa série encerra falando sobre comunhão. Foram 4 palavras gregas. E aqui a gente vai fazer uma espécie de jogo da memória. A primeira palavra foi didascalia, ou didaquê. A segunda palavra foi diaconia. Diaconia. A terceira palavra foi querigma. Querigma. E a quarta palavra de hoje, quem pode arriscar?
Koinonia. Louvado seja Deus que tem um ou dois aqui que estão ligados no negócio, salvando a igreja. A igreja ficou silenciosa para todo mundo não falar de uma vez só. Foi isso. Então, gente, koinonia é a proposta de Deus para sua criatura. Nós fomos projetados por Deus para viver sempre em comunidade. Deus não nos projetou para vivermos numa trajetória isolada. Nós não somos náufragos numa ilha deserta. Nós não nos bastamos. Aliás, quando a gente vive nessa perspectiva, a gente afronta a Deus. Quando Deus cria o humano, ele inicia por Adão. Claro, uma questão óbvia, era o rascunho que Deus estava fazendo, porque depois vem a obra-prima, que é a mulher. Mas vocês gostaram, né? Eu treinei isso em casa. O fato é o seguinte, é de que Eva surge porque havia um problema no Jardim do Éden. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro problema da humanidade não foi o pecado. Eu já perguntei para alguns pastores isso e a resposta é sempre equivocada. O primeiro problema da humanidade não foi o pecado. O primeiro problema da humanidade foi solidão. E ainda é um problema muito real em nosso coração. Então, Deus cria Eva para que houvesse ali um projeto de comunidade. Nós vemos mais adiante o conceito de povo. E Deus diz, esse é o meu povo, a nação de Israel é o meu povo. E essa é uma noção de coletividade. Durante toda a Bíblia, o Antigo Testamento, nós vamos vendo que nunca a noção de comunidade se perdia. Eram comunidades com as famílias e os pais eram os pastores de cada casa, mas havia ali também um grande ajuntamento em volta do templo, havia ali uma noção de culto coletivo, de grande ajuntamento. Isso era muito forte na cultura judaica. Quando eles vão para a Babilônia, eles desenvolvem uma estratégia de manter a comunidade viva em volta da fé, e é aí que surge a sinagoga. A sinagoga é uma estratégia de comunhão entre os judeus que estavam cativos. Então ali eles liam a Torá, ali eles partilhavam a fé, ali eles partilhavam a vida. Quando nós vemos que Jesus vem, ele não vem para um projeto isolado. Deixa-me dizer uma coisa para você, Jesus não fez carreira solo. E se Jesus, que é todo poderoso, que nele habita toda a plenitude da divindade, se ele não fez carreira solo, eu não sei por que você ainda insiste em caminhar sozinho. Jesus começa a selecionar algumas pessoas, e a seleção de Jesus não é lá muito boa, porque ele seleciona Pedro, por exemplo, uma pessoa que não corresponderia às expectativas de uma grande empresa. Ele seleciona, por exemplo, Tomé, um cara que não daria conta de acreditar depois de anos caminhando com Jesus e vendo milagre. Então Jesus seleciona discípulos, 12 discípulos, e na verdade não só são 12 discípulos, mas haviam ali algumas mulheres que se acresciam ao grupo e participavam daquela caminhada, e mais para frente nós vemos mais de 70 discípulos caminhando com Jesus, mas os 12 eram o núcleo principal da caminhada do Mestre. Mais adiante nós vemos o surgimento da igreja, e nós vemos ali a noção de um corpo, uma comunidade, pessoas vivendo e tendo tudo em comum. A igreja é a resposta de Deus para a humanidade. Eu não sei se você ouviu isso, não sei se você acha que eu estou exagerando, mas a comunidade local, a igreja local, é a esperança da sociedade. Se nós vivêssemos o Evangelho intensamente, a sociedade olharia para nós e enxergaria como eles deveriam viver. O problema é que a referência, que somos nós, não anda lá muito bem. Mas quando nós vemos que a igreja surge em Atos, ela surge pujante, ela surge com vida, ela surge cuidando uns dos outros. Isto porque o homem precisa estar em corpo, precisa estar em sociedade, em comunidade, em comunhão. Aristóteles disse certa vez que o homem é um animal social. E essa é uma definição maravilhosa. O homem é um animal social.
porque nós carecemos da coletividade. Augustine Schutt disse certa vez que pessoas precisam de pessoas para serem pessoas. Eu não sou autossuficiente. Para que eu esteja aqui hoje falando para vocês, eu precisei de milhares de pessoas que no meu caminho contribuíram com a minha formação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é, em boa parte de sua personalidade, o somatório das pessoas mais importantes à sua volta. É interessante porque antes, quando a gente está namorando, noivando, a gente tem as nossas diferenças, a gente, olha, ela gosta disso, eu gosto daquilo outro. Quando a gente casa, a gente começa a aparecer. Às vezes eu vejo Carol orando ao Senhor com as palavras que eu digo. Às vezes eu faço algumas coisas do jeitinho que ela faz. E, irmãos, milagres acontecem. Ela começou a gostar de mostarda. Porque a gente vai começando a parecer uns com os outros. Nós somos o somatório das pessoas que caminham à nossa volta. As estatísticas dizem que 80% do sucesso de uma pessoa está diretamente ligada com a capacidade de ela se relacionar com as demais pessoas. Uma das características mais importantes no processo seletivo hoje em dia é a inteligência relacional. Você pode ser competente como você for, mas se você não souber trabalhar em equipe, se você não conseguir articular-se numa comunidade, você não serve, porque o ser humano é um ser relacional. Agora, por incrível que pareça, a nossa igreja e a nossa sociedade como um todo caminha na contramão disso tudo. A nossa geração caminha para o isolamento. Nós vivemos na geração do high-tech, não é? A cada momento eu me surpreendo. Eu fico surpreendido com as novidades que vão surgindo. Por exemplo, esse lance do slide se mexendo é um negócio interessante. As tecnologias vão avançando. Ontem uma pessoa estava sentada comigo dizendo, olha, você sabia que agora estão transmitindo ao vivo pelo Facebook? A sociedade está se reinventando. Mas no século da comunicação, nunca estivemos tão isolados. As redes sociais aproximam os que estão longe e separam os que estão perto. Então, você está falando com uma pessoa do outro lado do mundo. Há 2 dias atrás eu estava falando com uma missionária que está lá na Escócia. Grátis, rápido, mas às vezes a pessoa que está do outro lado da mesa não consegue falar comigo porque eu estou lá no celular. Eu tenho atendido muitos casais nessa igreja. E eu gostaria de dizer para vocês que isso tem afetado a relação conjugal de muitas pessoas. E eu ando preocupado se nós sabemos administrar o nosso tempo. A começar de mim. Como essa geração high-tech tem afastado as pessoas. Precisamos urgentemente de real touch. Eu aprendi essa pronúncia fazendo inglês 15 anos. Mas também só aprendi isso. A gente precisa de toque real. A gente está acostumado com touchscreen, mas a gente precisa de abraço. A gente precisa de aconchego. Hoje em dia a minha profissão já está se reinventando. As pessoas já estão procurando psicólogos que atendam pela internet. Daqui a um tempo você não vai ter um ombro para chorar. Uma pessoa real para conversar. Daqui a mais um tempo vão lançar um aplicativo que se relacione com você da forma que você quer e cada vez mais você vai se isolando disso. As famílias estão se tornando estranhas entre si. Estranhas de pessoas conhecidas. Relacionamentos despedaçados porque a ênfase passou a ser a satisfação pessoal. Eu quero ser feliz, eu quero me satisfazer. Então, quando você se coloca em primeiro lugar, as relações não perduram, porque casamento é renúncia, família é renúncia. Se você é mãe, você sabe do que eu estou falando, porque você renunciou muita coisa, a começar do seu corpo, que mudou completamente. Relação é renúncia, e é por isso que as pessoas hoje em dia fogem das relações, porque elas não querem renunciar. A igreja está cada vez mais se tornando impessoal, pouco relacional. O máximo que a gente conhece do nosso irmão,
é a nuca dele, porque ele senta na nossa frente. Ontem eu tive uma reunião aqui com alguns casais, e eu estou orando para que Deus nos ajude a mudar essa realidade na nossa igreja. Eu confesso aos irmãos que eu estou profundamente preocupado para que o nosso crescimento não seja esmagador em relação à nossa comunhão. É por isso que eu incentivo você a estar conosco em momentos como, por exemplo, a feijoada do próximo sábado. Porque é lá que eu vou descobrir que você é tricolor comigo. É lá que eu vou descobrir que você toca, que você é bom de bola. É lá que eu vou descobrir que você está passando um problema na sua família e você não sabe resolver, mas a pessoa que está ouvindo você pode te ajudar. A igreja não se faz de reuniões dominicais. Nós precisamos mudar essa realidade. Filósofo existencialista Jean-Paul Sartre chega a fazer uma afirmação contundente e dura. Ele diz: o diabo é o outro, porque nós estamos tão centrados em nós mesmos que o outro nos incomoda a ponto de ser diabólico em nossa vida. Quando na verdade a nossa forma de se relacionar é que é diabólica. Não há nada mais parecido com a igreja hoje do que uma rave. Para os que não estão muito conectados, rave é uma festa que está sendo muito mais frequentada pelos nossos adolescentes. E é uma festa mais intensa, uma festa onde a música não tem muitas variações, é tum, 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 até... Sabe Deus quando? Você sai da festa e passa uma semana ouvindo a música. Tum, tum, tum. E a letra é difícil de decorar. Tum, tum, tum. Agora, o que tem a ver uma rave com uma igreja? Na igreja e na rave, há uma realidade muito parecida. Todos estão desconectados entre si, mas no mesmo lugar, dançando a mesma música e buscando a mesma coisa, satisfação pessoal. Então talvez não tenha muita diferença entre uma igreja que não tem relacionamento e uma rave. A diferença é que aqui a gente toca um outro estilo de música. A única coisa que me traz para um ajuntamento é a possibilidade da comunhão. Porque eu poderia ouvir quem eu quisesse ouvir na internet agora, nesse exato momento. Alguns ao vivo. Você poderia ver um show em qualquer lugar e ouvir qualquer música em qualquer momento. E se você quiser, você pode colocar para repetir a música. Então por que você sai de longe e vem para cá? Algumas pessoas saem de outras cidades e vêm para cá, porque nós temos expectativa de conhecer o nosso irmão, de nos somar a ele e adorarmos a uma só pessoa, que é Cristo Jesus, porque nós estamos desejando viver o projeto de comunidade. Deus é um ser relacional, Deus é um ser trino. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabe por que a gente pode dizer que Deus é amor e não que tem amor? Por que eu não posso dizer que eu sou amor, mas que eu tenho amor? Agora, acerca de Deus, a palavra diz que Ele é amor. É porque Ele é o único capaz de desenvolver o amor em si mesmo, porque Ele é trino. Ele é um ser relacional. Antes de o mundo existir, Ele já era amor, porque era Pai, Filho e Espírito se relacionando perfeitamente. Então, quando Ele decide criar todas as coisas, Ele imprime em nós a característica dEle de ser um ser relacional. E Ele nos faz por uma relação. Você acha mesmo que Deus precisa de você? Bobinho. Deus nunca precisou de você e nem vai precisar. Ah, Thomas, e quem é que vai para a África se não for eu? Deus poderia mandar os anjos. Deus poderia se revelar em massa a todos eles por sonho, como fazia muitas vezes. É nosso privilégio ser usado por Deus. Não é que Ele carece de nós. Deus é um ser relacional. O primeiro problema da humanidade é solidão. Ele olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, versículo 18. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 7. Nós vamos ler um texto que me chamou muita atenção esses dias. Eclesiastes capítulo 4, versículo 7.
Se você não tem uma Bíblia ou não tem um aplicativo de celular, você pode encostar na pessoa que está do seu lado discretamente e dar uma filada na Bíblia dela. Então, Eclesiastes capítulo 4, versículo 7. Deixe-me dizer para vocês, esse é um texto de Salomão. E Salomão vive as mais diversas fases da sua vida. Na fase mais jovem, na fase mais adolescente, ele escreve cantares de Salomão. Então é um jovem apaixonado pela Sulamita que decide fazer poemas de amor por ela. E ele começa a dizer: olha os teus olhos, o teu beijo. E ele vai. E tem coisas ali que são para serem lidas entre casal. O tempo passa e ele amadurece. E ele escreve um outro livro que chama Provérbios, que é a tentativa de aprender sobre o mundo, aprender sobre a vida, é a tentativa de amadurecer, de adquirir sabedoria. Então ele começa a pegar provérbios, ditados de todas as partes, e faz um compêndio daquilo tudo, somando a isso tudo a sabedoria que Deus o tinha dado. Mas o tempo passa. Então ele chega numa fase onde ele olha para a vida, cara a cara. E eu não sei se você já chegou nessa fase, mas certamente você vai chegar, de você olhar para a vida e para a morte e perguntar o que tem sentido nesse mundo, o que vale a pena debaixo do sol, de que se aproveita isso. É a fase onde você questiona o sentido das coisas, é a fase onde você procura de alguma forma uma razão, do jovem apaixonado ao adulto maduro, do adulto maduro ao velho filósofo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 7. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Quando ele diz debaixo do sol, ele está fazendo uma avaliação da existência. É um livro filosófico. Então ele diz: havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando e por que razão deixo de me divertir? Eu queria que você pensasse comigo o seguinte: ele encontrou alguém, ou talvez resumiu nessa pessoa uma situação existencial. E a primeira coisa que ele pontua nessa história é: esse homem vivia solitário e ele não se perguntava para quê ou por quê. O que nós vemos aí é uma crise de propósito, crise de sentido. Há muita gente na vida vivendo sem saber para quê e isolando-se cada vez mais, vivem como loucos nessa vida de absurdo. E o texto segue dizendo: isso também é absurdo, é um trabalho de muito ingrato. Aí ele começa a dizer o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Aqui há uma dica de sucesso. Eu não sou palestrante motivacional, às vezes eu acho que eu sou palestrante até desmotivacional, porque o povo só sai das minhas palestras chorando. Mas se eu posso dizer para você que há uma dica de sucesso, é essa dica: é melhor serem dois do que um. O texto diz: porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Fizeram uma pesquisa recentemente e perceberam de que homens que se separam são mais pobres do que homens que se mantêm casados. Aí quando eu li essa estatística, eu disse assim: interessante, mas nada de novo. Porque quando se separa, aí depois eu parei e disse: não, mas há algo mais aqui. É quando você se mantém junto com alguém, essa pessoa te ajuda a conquistar cada vez mais. Então não é apenas o fato da separação, da partilha de bens, é o fato da multiplicação com a ajuda do outro.
porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantá-lo. Mas pobre do homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar-se. Se você não tem ninguém na sua vida em quem você pode confiar, você é pobre. Eu me reúno com pastores nessa igreja, e a semana passada eu reuni 2 pastores que estão plantando igrejas aqui no Recife, e fiz uma pergunta para os 2. Eu disse: olha, vocês têm alguém em quem vocês possam confiar os seus erros, os seus medos, os seus traumas, as suas inseguranças? Você tem alguém com quem você pode compartilhar a sua vida? E para tristeza minha, mas não surpresa, não havia. Porque pastores, líderes e boa parte de nossa sociedade anda sozinho, e quando cai, não tem ninguém para ajudar a levantar. Um dos textos que marca meu coração, eu lembro que Deus falou tremendamente comigo no primeiro dia desse ano. Foi o texto onde Moisés está no monte e havia uma guerra lá embaixo, e Deus tinha dado uma direção de que Moisés precisava ficar com os braços erguidos, mas todo braço cansa. E Deus perguntou para mim: meu filho, quem vai segurar os seus braços quando você cansar? E eu não sabia responder ao Senhor. E talvez você não saiba responder: quem sustentará os teus braços quando você estiver cansado? Essa é a crise de apoio. Crise de apoio. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos se estão sozinhos? Crise de solidão. Certa vez perguntaram a Roberto Carlos qual era o maior castigo de todos, e ele disse, sem dúvida, solidão. Um homem sozinho pode ser vencido, segue o texto dizendo, mas 2 conseguem defender-se. Essa é a crise da segurança. Todo humano busca 2 coisas: reconhecimento e segurança. Todo humano busca 2 coisas: reconhecimento e segurança. E o texto diz: se nós andarmos sozinhos, seremos vencidos, mas se nós estivermos acompanhados, nós venceremos. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Como anda a sua caminhada? Você tem feito carreira solo? Você tem vivido a sua espiritualidade de modo isolado? Quem é a pessoa para quem você pode abrir o teu coração e falar das tuas dores mais profundas? Sabendo que do outro lado haverá uma pessoa com reverência para tocar as tuas feridas. Eu fico muito contente com a sua presença nessa manhã. Existem algumas pessoas que quando eu vejo nesse lugar, meu coração se enche de alegria. Mas a minha pergunta é: será que é só isso? Será que é só o domingo? Eu quero te conhecer e ser conhecido. Quem dera a nossa comunidade vivesse em comunhão plena, koinonia. Aliás, a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia, koinonia, é em Atos capítulo 2, versículo 42, quando diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A gente precisa se dedicar à comunhão. Quando eu vejo Jesus lidando com seus discípulos, eu entendo um princípio da missão. Você quer saber como você pode terminar bem a sua missão? Você quer um segredo para você seguir na direção certa? Não ande sozinho. Lucas capítulo 10, versículo 1 diz o seguinte: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2. Os enviou de 2 em 2. Ouça bem isso aqui. Jesus não te enviou sozinho. Ele não te mandou sozinho. Problemas vão surgir.
A gente celebra, a gente bate papo, a gente fica em volta da mesa, a gente come pizza, mas daqui a pouco, opa, não gostei disso. Esse cara não fez isso aqui que eu estava querendo. Não gostei dessa fala. E a gente vai dando passos para trás nas relações. Problemas vão surgir. O psicólogo Merval Rosa disse que toda relação humana é potencialmente conflituosa. Eu amo a minha esposa profundamente. E vez por outra eu olho para ela e digo, Senhor, repreende. Agora, se eu tenho dificuldades com a mulher que eu mais amo, imagina com meu irmão, que é tão diferente de mim. Aí eu gosto quando Vinícius de Moraes, diz o seguinte: a vida é a arte do encontro, apesar de haver tanto desencontro na vida. A vida é a arte do encontro. Eu queria que você se deixasse encontrar. Deixe-se encontrar. Não se esconda, porque a vida é a arte do encontro. Tem uma música que eu diria que isso talvez seja um hino e ninguém descobriu, do ministro de louvor Alceu Valença. E ele ministra ao nosso coração uma canção que diz: tomara, tomara. Eu quero ler essa canção para vocês. Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos separa não frutifique, não valha. Tomara, meu Deus, tomara. Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos amarra só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus, tomara. Tomara, meu Deus, tomara. E o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Isso é ou não é um hino? Quantas pessoas saem da igreja sem dar a oportunidade de outras pessoas saberem nem o que aconteceu? Tanta gente melindrosa, tanta gente se esquivando de relacionamento, tanta gente que fica com os núcleos adoecidos. Ah, eu só me relaciono com essa pessoa, eu gosto só dessa pessoa. A igreja tem 200 pessoas, mas só essa pessoa serve. Irmã, o que nos separou? O que nos separa? O que nos separou no passado? Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos separa não frutifique. Eu repreendo em nome do Senhor tudo aquilo que nos separa, não frutifique. Seremos uma igreja que vive a comunhão de Cristo Jesus. Malha rara do amor. E amor que não para em nós, porque seríamos, nesse caso, só um gueto, um clubinho. O amor não para em nós. Carl Gustav Jung, tão conhecido por ter recolocado a psicanálise de uma outra forma, disse uma frase que eu acho tão profunda. Ele diz: o amor, onde reina o amor, não há vontade de poder. E onde domina o poder, falta o amor. Um é a sombra do outro. Sabe o que é que nos separa muitas vezes? É a sede do poder. É a necessidade de ser reconhecido. É a expectativa de ser admirado. O que nos separa é ego inflado. Que Deus nos dê a graça de renunciar ao nosso eu e aos pés da cruz dizer: meu irmão, eu amo você, e tudo aquilo que nos separe, não frutifique. Salmo 133, aprendi esse salmo quando eu era muito jovem. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Nesse texto eu vejo que a união é preciosa aos olhos de Deus. Você quer animar o coração de Deus? Deixa Deus ver a cena do encontro. Você e seu irmão.
Aqui eu vejo que na união flui a unção e a cura, porque é exatamente essas duas funções que o óleo tem. O óleo no Antigo Testamento era usado para ungir, representa o poder e o Espírito de Deus. Onde há união, há o Espírito de Deus. Mas a união também provoca cura. Porque quando as pessoas estavam feridas, elas passavam óleo sobre as suas feridas e eram saradas. Você quer a bênção de Deus? Não vem para o culto do domingo esperando que Deus vai te abençoar. A Bíblia diz que Deus concede a bênção na união dos irmãos. Aí eu fiquei pensando, mas que bênção é essa? É a bênção de ter um irmão. Ter um irmão já é a maior bênção. Eu louvo a Deus que eu posso dizer, eu tenho irmãos. Eu tenho irmãos. Colossenses capítulo 3, eu quero caminhar para o final lendo esse texto. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 15, diz o seguinte, se você deseja abrir, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Existem 3 verbos imperativos nesse texto. São 3 ordens que Paulo está dando a essa igreja. E observe comigo que a primeira ordem é revistam-se. Revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Você quer saber o segredo, o que é necessário para que as relações durem? Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Segundo verbo imperativo desse texto, continue a leitura e você vai ver que tem uma expressão que diz: suportem-se. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Agora deixa eu explicar uma coisa para você, como eu li esse texto antigamente. Eu li esse texto e quando eu vi a expressão suportem-se, eu dizia, meu Deus, eu tenho que suportar aquele cara. Eu não aguento mais aquele bafo de boca, aquela conversa chata. Meu Deus, eu não aguento mais, essa mulher reclama demais. Mas tem que suportar. Tem que suportar. Tá bom, a gente suporta, né? Eu lia suportar como aturar. Você também? Não. O texto não está falando de aturar. O texto está falando de dar suporte. Então, quando você lê o texto, principalmente no idioma original, você vai ver que a expressão aqui não é, ai, mais uma vez, eu não aguento mais esse cara. Mas é, vem cá, você quer subir o muro? Sobe aqui. Eu vou fazer uma alavanca e te jogo para cima do muro. Você quer o quê? Vencer? Eu vou jogar contigo nesse time. Você está precisando de que está cansado? Eu vou caminhar 2 milhas por você. Você está triste? Vem aqui para casa, vamos chorar junto. Você está celebrando? Eu vou aí comer pizza contigo. Isso é dar suporte. Quando foi a última vez que você ligou para alguém dizendo como eu posso ajudar você? Quando a gente fala de suporte, você só pensa na net. Ligar para a GVT, porque a internet não está legal. Liga para o suporte. Seja o suporte que seu irmão tem pedido em oração a Deus. Seu irmão, aí do seu lado, está dizendo, Deus, manda alguém. Está faltando pão. Manda, Senhor, o pão. E você do lado dele hoje, tem 2 pães na mesa e só vai comer um. Suporte. Eu quero finalizar dizendo que há um terceiro verbo imperativo, e é a ordem de Paulo de dizer, perdoem
as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Não há nada mais libertador do que o perdão. A gente vai acumulando lixo na nossa alma o tempo inteiro, mas o perdão é a faxina da alma. Pessoas adoecem quando não conseguem perdoar. O médico diz: o seu problema é um câncer, mas você sabe que aquele câncer é o sintoma de uma angústia tão profunda dentro da sua alma, de um perdão que você não consegue liberar. William Shakespeare disse certa vez que não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra. O perdão é reiniciar. Quem é de tecnologia, me ajude. Tem uma função no teclado que você aperta Ctrl alguma coisa e ele atualiza. F5. Eu achei que era Ctrl alguma coisa. Ctrl Alt Del, Albertinho, é isso mesmo. O perdão é o Ctrl Alt Del da alma. Está dando errado? Ctrl Alt Del. Agora, perdoar não é esquecer, não. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar, sem sentir dor. Você traz à sua memória aquela lembrança, mas ela já não tem o poder de corroer a sua alma, porque você foi liberta, para a glória do Senhor. E Paulo diz assim, parece que Paulo sabia do nosso argumento, parece que Paulo sabia que nós diríamos, mas é muito difícil. Então ele segue dizendo, como Deus te perdoou. Aí ele faz uma afirmação duríssima. Olha, se Deus perdoou você sendo quem você é, você tem que perdoar também. Afinal de contas, a gente ora a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Infelizmente, isso virou reza, até dentro da igreja evangélica, coisa que a gente repete sem pensar. Mas a verdade disso é um compromisso profundo em perdoar o outro e deixar que o outro reinicie a caminhada dele em nosso coração. Perdoar é permitir que o outro renasça em meu coração. Eu quero finalizar nessa manhã perguntando para você, quem é que você precisa perdoar? E quem é que você precisa pedir perdão? Talvez você machucou alguém e você precisa dizer a essa pessoa, olha, que tudo que nos separa não frutifique, não valha. Que sobre nós esteja a malha rara do amor. Me perdoa. Eu queria que você mergulhasse dentro da sua alma agora. Talvez você machucou alguém, ou talvez você foi machucado por alguém e essa pessoa não sai da sua mente, essa pessoa marcou a sua história e hoje Deus te trouxe aqui para dizer, está na hora de você recomeçar. Tom Jobim disse, é impossível ser feliz sozinho, e ele tinha razão, e é por isso que Deus providenciou uma igreja. Lá nós temos uma família. Eu queria que você vivesse a igreja, não que você só fosse a igreja. Porque ir à igreja é um programa que você agenda no domingo, 10 da manhã, e você vai. Agora, viver a igreja é você dar-se, conhecer e se interessar em conhecer o outro. As pessoas não se interessam com o que você sabe, até que elas sabem que você se interessa por ela. Eu não sei se você já viu, porque aqui no Brasil não é muito comum acontecer, mas em outros países mais frios, nós vemos aqueles gansos que voam juntos. Eu não sei se você percebe, mas o voo deles é sempre em V. Então todos os gansos decidem voar juntos e eles voam numa só direção, num V, como uma seta no céu. E a ciência deu conta de explicar o porquê disso. Quando eles voam em bando, a resistência do vento é 71% menor, porque voar junto é mais fácil. Quando o ganso líder, que fica lá na frente, quando ele cansa, ele sai e outro automaticamente entra, porque ele tem o privilégio de dizer, estou cansado. Ele tem o privilégio de dizer, eu posso contar com alguém que me dê suporte.
E eu não sei se vocês já perceberam, mas quando eles voam, eles fazem muito barulho. E eles vão fazendo barulho, e a ciência deu conta de explicar. Os de trás gritam, encorajando os da frente a seguir adiante. Então eles gritam para dizer: não para, você consegue, você pode dar o seu melhor, falta pouco, vamos lá. Na comunhão nós encontramos encorajamento.